Evangelho de Marcos, que diz: atravessando o lago, chegaram à terra de Genezaré e atracaram. Ao saírem do barco, imediatamente o reconheceram. Percorreram toda aquela região e começaram a transportar sob os catres os que estavam mal para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, em aldeias, em cidades ou campos, colocavam os enfermos nas praças, rogavam-lhe para que tocassem apenas na orla da sua veste, e os que a tocavam eram salvos. O tema da nossa palestra de hoje é um tema muito reconhecido atualmente, que é a depressão. Só que nós, hoje, vamos falar da depressão de uma forma um pouco diferente. Aqui, no sentido de como nós, enquanto médiuns, aprendemos a lidar com a depressão. Primeiro ponto que a gente tem que entender, o que é depressão? Antigamente, a depressão ela era chamada de melancolia. Seria uma tristeza aparente, uma tristeza que não passa, uma apatia. E por isso também é importante a gente diferenciar a tristeza da depressão. A tristeza, ela é algo que pode acometer a nossa vida em qualquer momento. Então, é algo comum ao espírito sentir tristeza. Seja por algo que aconteceu nesta encarnação, por alguma situação vivida, seja também por influência de outros irmãos desencarnados. Então, a tristeza, ela é algo que acontece, ela é algo comum para nós. Só que a depressão seria uma tristeza que não passa, seria uma apatia que ela sempre continua dentro de nós. E quando a gente percebe que sentimos exatamente essa tristeza que não passa, essa falta de vontade de realizar algo em prol de nós mesmos, então aí sim nós temos uma depressão. A depressão, muitas vezes, tem espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que sentem dentro de si uma nostalgia. O que seria nostalgia? É como se dentro da gente a gente sentisse falta de uma época que nós vivemos e que ficou gravado no nosso espírito, que foi uma época boa, que foi uma época em que não houve sofrimento. Muitos espíritos, eles já nascem com esse tipo de sentimento, esse sentimento nostálgico, de sentir falta de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então, nós podemos caracterizar também a depressão como essa nostalgia. Podemos caracterizar também como uma insegurança, um sentimento de inferioridade perante os outros. Eu não me sinto no mesmo patamar que aquele colega meu. Não é um sentimento de inveja, é um sentimento exatamente de inferioridade. Muitas pessoas são acometidas desse tipo de sentimento. Elas se consideram pouco perante as realizações de tantas outras pessoas. É importante a gente entender que a depressão ela é séria, principalmente porque ela também tem uma repercussão orgânica. O que seria isso? Se você não busca um tratamento, seja um tratamento médico, seja um tratamento espiritual, aquela depressão, aquele acúmulo de energia negativa que você tem dentro de você, pode se transformar numa doença. Então, esse é um ponto interessante da gente analisar. Acúmulo de energia negativa faz com que a gente desenvolva certas doenças físicas. Então, quais são as etapas da depressão? Primeiramente, ela vai começar como um desinteresse pelas coisas que geralmente a gente gostava de fazer. Então, se eu gostava, por exemplo, de praticar uma certa atividade física e agora eu não quero praticar, eu quero ficar só dentro de casa, no meu quarto, essa é a primeira etapa. Depois vem o sentimento de alienação. O que seria esse sentimento de alienação? É um sentimento de nada me interessa, nada me chama a atenção. Eu não quero participar de nada, de nenhum grupo social, de nenhum tipo de atividade. Eu não tenho esse ânimo para poder estar conversando, para poder sair ali da situação que eu estou
para poder conversar com outras pessoas. Então, essa alienação que a gente fala também é uma das etapas da depressão. A terceira etapa, a gente pode analisar que é o afastamento total das pessoas de quem nós amamos. É como se a gente não conseguisse estar no mesmo ambiente daquelas pessoas que, na nossa visão, estão melhores do que a gente. Então, a gente acaba se afastando ainda mais. Gente, quando nós passamos por essa etapa e temos dentro de nós esse padrão vibracional mais baixo, nós atraímos para nós também os irmãos desencarnados que estão no mesmo padrão vibratório. Isso acontece a todo momento. Quando você sente, por exemplo, uma raiva de alguma situação, nós que somos médios, principalmente médios de incorporação, essa raiva, ela tem uma amplitude maior. É como se a nossa raiva se transformasse numa ira que é difícil de ser contida. Por quê? Quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, nós atraímos para nós os irmãos que estão naquela mesma frequência. E é o que acontece com a depressão. Por quê? Quando nós estamos tristes, solitários, apáticos, nós atraímos exatamente os espíritos que têm essa mesma vibração. Por isso que é importante a todo momento estarmos vigilantes perante os nossos sentimentos. Jesus ensinou orar e vigiar. O que é esse orar e vigiar? É exatamente você estar vigilante também perante os seus pensamentos, os seus sentimentos. Porque quando você baixa o seu padrão vibratório, você atrai para você exatamente aqueles irmãos e aquelas energias que estão na mesma frequência que você. Como então que a gente vai entender como que a gente pode estar combatendo esses sentimentos depressivos? Gente, nós enquanto médios, nós podemos analisar isso de duas formas. A primeira é, se nós estamos tendo esse tipo de sentimento, a gente tem que estar praticando, lendo o Evangelho, praticando dentro de nós a nossa prece íntima, aquela prece que você faz com Deus. E quando eu falo prece, não é aquela prece que a gente aprende desde pequena, uma prece decorada, né? Que às vezes a gente fala e nem sente aquilo que está falando. Não que a gente não deva praticar essas preces. O que eu estou dizendo é que nós que somos médios, quando sentimos exatamente esse tipo de emoção negativa, nós devemos ter uma conversa íntima com Deus. Buscar estar na sintonia dos nossos mentores. Ah, mas como que eu faço isso? Eu não estou tendo ânimo. Tem que partir de você. O Espiritismo nos ensina isso. Deus nos dá todas as oportunidades possíveis para que nós possamos evoluir. Através das encarnações, através das missões que nós escolhemos ao encarnar. Mas então, o que acontece? Se não partir de você esse início de cura, não tem como nós nos aproximarmos dos nossos mentores. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo, em determinados graus, é procurar ajuda terrestre. A medicina terrestre para nos auxiliar. Porque nós temos que estar em constante sentimento de igualdade, tanto no sentido espiritual, quanto no sentido físico. Por vezes a depressão, ela também tem a ver com esse sentimento, com esse tratamento terreno. É necessário isso. Então, primeiro eu preciso fortalecer dentro de mim a fé. Eu preciso fortalecer dentro de mim essa conexão com os meus mentores que estão a todo tempo comigo. Muitas vezes quando a gente fala assim, eu não consigo me concentrar, eu não consigo entrar na sintonia dos meus mentores, como que eu faço isso? Os seus mentores, eles estão num grau de energia. Você tem que conseguir chegar até esse grau de energia para poder estar intuindo a mensagem e os sentimentos que os seus mentores querem passar para você.
Nós viemos encarnados na Terra com 2 objetivos. Ou nós estamos em missão, ou seja, para auxiliar aqueles irmãos que necessitam de nós. Muitas vezes dentro de casa a gente até percebe isso, né? Tem aqueles irmãos que você sente que eles têm algum problema com você e que você está ali naquela missão de auxiliá-lo, seja através de conselho, seja através da paciência. Então, quando a gente sente esse tipo de sentimento, quer dizer que nós estamos ali numa encarnação de missão. Mas também, a maioria de nós estamos aqui numa caminhada, numa encarnação de expiação, devido aos débitos kármicos que nós tivemos em outras vidas. Então, por muitas vezes, certas situações acontecem na nossa vida exatamente para que a gente possa aprender a amadurecer e evoluir espiritualmente. Muitas vezes a gente murmura, né, reclama ali, fala, eu não entendo, eu faço boas ações, eu pratico a caridade para com o próximo, mas a minha vida não melhora. Mas eu sinto que Deus não está olhando por mim. E aí vem esse sentimento de baixa autoestima, esse sentimento de desamparo, que é a porta de entrada para o início de uma depressão. Então, vocês entendem como que isso é importante? Como que você está ali para poder manter o equilíbrio, tanto seu quanto do seu lar? Nós que somos médios, nós temos essa obrigação também, de manter o equilíbrio do nosso lar. De tentar auxiliar os que estão ali nas suas missões, de tentar realizar o resgate. Depende de nós para manter esse equilíbrio. A gente também cai muito no sentimento de julgamento, quando vemos um irmão que está em depressão. A pessoa chega para você, ou você observa, né, que a pessoa não quer conversar, que a pessoa está afastada, e aí você fala, nossa, mas fulano tá chato demais. Fulano tá fazendo tempestade em copo d'água. Olha para você ver, ele não tem problema nenhum. Ele não precisa trabalhar porque ele tem uma vida materialmente... Ele tem uma vida boa, né? É o que a gente costuma dizer. Eu não entendo por que fulano continua tão triste. Então, a gente sempre cai nesse problema, que é o do julgamento. De você não entender o porquê que a pessoa está naquela situação. E você achar que aquele problema da pessoa é pequeno. Então, um do nosso papel enquanto médios é exatamente esse também. De auxiliar aquele irmão que a gente sabe que está numa situação difícil. Que a gente sente que aquele irmão tem uma tristeza tão grande dentro de si, que nós não conseguimos alcançar ele. Como que a gente pode ajudar um irmão que está nessa situação? O primeiro momento é através das preces. Chico Xavier já dizia, né? Nós temos que fazer preces a todo momento, tanto para os irmãos encarnados, quanto para os irmãos desencarnados. Então, o primeiro passo que você pode ter para poder auxiliar o seu irmão que está numa situação difícil é a prece. É orar por ele, é dar para ele aquelas energias positivas que vêm de você. Quando a gente faz uma prece em prol de alguém, a gente auxilia esse alguém porque a gente está enviando para ele as energias positivas. Qual é o segundo passo? Aconselhar esse irmão. Gente, o aconselhar não é você obrigar o seu irmão a fazer o que você acha que é certo. É você, com bastante amor, com bastante caridade, com bastante humildade, ter uma conversa com esse irmão, tentar entender o porquê que ele está assim. Então, a gente tem esses 2 passos, que o primeiro é orar espiritualmente por aquele irmão, e o segundo é exatamente você auxiliar esse irmão através de conselhos. Como nós podemos evitar o sentimento de depressão? Como que a gente pode evitar deixar de ser influenciado pelas energias negativas dos irmãos que nos rodeiam? Nós temos que aprender a manter esse equilíbrio para que a gente não caia nesse tipo de sentimento. Então, é através da prática
da leitura do Evangelho, é através do desenvolvimento mediúnico, é através do fortalecimento da fé. Se por vezes você sentir que o sentimento de tristeza, que o sentimento de depressão, ele está se tornando mais profundo dentro de você, faça essa pergunta todos os dias. O que você fez por você hoje? O que você fez para melhorar o seu eu de hoje? Porque cabe a nós, a todos os dias, buscar a nossa evolução. Se você não fez nada para melhorar, se você não praticou no dia de hoje uma caridade, nem que seja pequena, quer dizer então que você se acomodou na situação em que você está? Faça essa pergunta para você todos os dias. Gente, tem que ficar sempre claro, nós não estamos aqui na Terra por estar. Nós não estamos aqui estagnados. Nós estamos aqui para melhorar todos os dias um pouquinho. É como se fosse uma construção mesmo. Todos os dias a gente coloca ali um tijolinho para estar melhorando, para alcançar a evolução espiritual. Tenha em mente, a tristeza ela é algo que todos nós aqui vamos sentir em algum momento da nossa vida. O que a gente não pode é deixar que essa tristeza ela atrapalhe o nosso equilíbrio espiritual. Tem um caso, existiu uma moça que perdeu o namorado num acidente. E essa moça se trancou dentro de si, ficou mais ou menos ali um mês, triste, chorando, e as pessoas também achavam que ela já estava depressiva devido à situação que ela estava. Mas ela estava ali vivenciando um luto, vivenciando a tristeza dela. E passado o tempo dela de refazimento, ela se voltou para os trabalhos espirituais. Ela se voltou para poder auxiliar os irmãos que estavam numa situação difícil. Então ela pegou aquela dor que ela estava sentindo dentro dela e foi trabalhar em prol do próximo. Nós também podemos fazer isso. Quando você sentir que você está chateado, triste, sem ânimo, é aí mesmo que você deve vir aqui no templo, fortalecer a sua prece, fortalecer o seu equilíbrio espiritual. Aqui nós estamos rodeados de mentores que querem nos auxiliar para poder exatamente evitar que a gente caia nesses sentimentos negativos. Os dias em que nós estamos tristes, o dia em que nós temos essa apatia, é o dia em que nós devemos mais vir aqui no templo. Porque é aqui que a gente vai trabalhar esse excesso de sentimentos negativos. Então eu quero que fique a mensagem aqui para todos nós. Você é o responsável pela sua evolução. Você é o responsável para que possa alcançar a sua evolução espiritual. Só depende de você. Então, todos os dias, lute, trabalhe, pratique a caridade. E vocês verão que ao longo da encarnação de vocês irão conseguir alcançar um equilíbrio espiritual muito maior. Muito obrigada.